Salve, galera! Bem-vindos a mais um Zitcast, terceiro episódio. Vocês gostaram dos dois primeiros, com o Felipe e o Vitor Hitch. Agora eu estou trazendo a Raquel Aloy. Ela é analista de experiência ao cliente e ela já participou de alguns vídeos aqui no canal. Então, se você não viu, vou deixar aqui no iCard para vocês poderem assistir. E aí, Raquel, vamos lá, conversar um pouquinho, bater um papo. Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos. Como o Gabriel falou, eu sou analista de experiência do cliente. Vim aqui compartilhar algumas dicas, algumas sugestões, uma visão um pouco mais técnica, né, de alguns assuntos aí que corriqueiramente a gente abrange. Eu queria ressaltar, Gabriel, que tudo que for dito aqui, tá, é uma visão profissional e não necessariamente reflete o que eu acho ou o que eu penso e qual é a minha visão pessoal sobre o assunto que for abordado aqui, né? Então, a gente está falando aqui como uma profissional da área, tá bom? Uma pergunta que muitas pessoas devem se fazer quando você é experiente nisso, você trabalha no ramo, tem alguma forma de você mensurar isso? Tem. A gente pode fazer essa mensuração de várias formas, né? A gente pode fazer uma pesquisa simples, a gente pode fazer no momento da venda, da prestação de serviço, algum questionário, mas a mais eficiente, né, no caso, seria a mensuração do NPS. O NPS é conhecido como Net Promoter Score, que é o grau de satisfação que você tem com aquele serviço, com aquele produto, né? Ele é subcategorizado em 3 grupos. Tá? Então, eles são os detratores, que são pessoas que não estão satisfeitas, são pessoas que tiveram algum problema e que existe uma probabilidade maior dela não recomendar a sua marca, o seu serviço, o seu atendimento. Tá? Existem os neutros, que são pessoas que, de certa forma, elas são expurgadas desse cálculo, tá? Mas elas contabilizam, né, na quantidade total, mas não para fazer o cálculo do NPS. Existem os promotores, né? Os promotores são aqueles clientes fidelizados, são aqueles clientes que eles vão te indicar, são aqueles clientes que eles vão retornar. E como que isso, né? Como que é medido essas subcategorias, né? É encaminhada uma pesquisa de satisfação de forma simples, né? Então, eles fazem algumas perguntas específicas, né, do serviço ou do produto e afins, e geralmente a última pergunta é qual é a probabilidade de você indicar para um conhecido, para um amigo, para um parente, né? E é atribuída uma nota de 0 a 10. Então, como eu tinha falado, quando a nota é atribuída de 0 a 6, ela entra no grupo dos detratores. As notas de 7 e 8, elas entram no grupo neutro, e as 9 e 10 entram no grupo dos promotores. Então, a gente consegue fazer um cálculo fazendo a diferença dos detratores e dos promotores e chegando no percentual de NPS. E como muitos consumidores, assim como eu, e 98% do canal, acredito eu, já teve algum problema com algum produto que comprou chegou errado, alguma coisa que pode ocorrer, comprar um ingresso de um show e deu algum problema com aquele ingresso, enfim. Sim. E a pessoa tem algum acesso, algum canal para a pessoa entrar em contato para conseguir ter essa reclamação, um retorno disso? Sim. A forma mais fácil, mais rápida, né, e de maior assertividade é que a gente entre em contato diretamente com o saque, né, com o saque da empresa, ou entre em contato diretamente com a loja, ou com o intermediador, seja Americanas, enfim, né? Então, é a forma mais rápida que você tem de você ter uma solução. Caso essa solução não venha ou ela não seja satisfatória, você pode acionar outros órgãos, que seria o Reclame Aqui, o consumidor.gov, que eles também acabam, de certa forma, sendo pilares para que você avalie a reputação de uma marca. Por exemplo, eu vou comprar pela internet, não conheço a loja, a primeira coisa que a gente vai fazer é a gente olhar o Reclame Aqui ou o consumidor.gov dessa empresa. Quanto mais alto o percentual, principalmente de reclamações respondidas e casos solucionados, melhor é a empresa, mais correta, mais idônea.
Não, e é legal a gente ter esse conhecimento justamente por conta do atual momento, né? Pandemia, muitos lugares estão trabalhando de uma outra forma, né? Saiu da forma original de trabalho, então muita coisa acaba acontecendo naquela empresa. Muita empresa, inclusive, está fechando por conta disso, né? Como a gente tem visto em diversos lugares. Então, o consumidor tendo essa garantia é mais satisfatório, é mais tranquilo, né, para as pessoas conseguirem consumir, né? Afinal, Com todo mundo quer certeza. comprar alguma coisa, ir num parque, como a gente está doido para ir num parque, e a gente precisa da segurança que tudo vai correr bem. E falando em parque, você, assim como eu, tá doida para voltar o dia, a gente realmente conseguir ir, tá tranquilo, enfim. Como que é a sua experiência no Hop Hari? Você como profissional, você acha que pode mudar alguma coisa, que pode melhorar, seja anual, fila, enfim, passaporte Você mesmo? diz, você diz em relação à pandemia ou em relação ao todo? Eu digo a um todo mesmo. Tá. Sim, né? Assim, as oportunidades elas sempre existem, né? Eu acho que falando um pouquinho mais do Hop, eu acho que eles precisam ouvir um pouco mais o público deles, né? Eu acho que essa recíproca ela é muito interessante e principalmente necessária, né? A gente olha aí nos grupos, nas redes sociais, vários e vários comentários que, de certa forma, não são satisfatórios, né? A gente percebe que alguma coisa não está bacana e não sei, não trabalho lá, então não posso dizer como que vem sendo esse acompanhamento. Mas a gente acaba visualizando isso no dia a dia, né? Não tem como. Então, se eu recebo um feedback, posteriormente, né, no final de semana seguinte, ou no mês seguinte, enfim, alguma coisa a gente vai tentar fazer para corrigir, digamos assim, o que não está agradando ou o que está incomodando. E eu vejo que falta isso, né? Falta um pouquinho dessa atenção maior para as pessoas que, de certa forma, manifestam algum tipo de insatisfação. Não, não sei qual é o critério que eles utilizam, mas isso não quer dizer que isso seja algo negativo, né? Algo pejorativo, ou quando uma pessoa passa algum feedback, passa alguma experiência que não foi bacana, eles excluírem ou eles não responderem. Não entendo. Não entendo qual o objetivo disso. Se é, de certa forma, mascarar, se é, de certa forma, se esconder atrás de um paradigma que eu vejo muito nesses grupos de Facebook, do tipo, sabe como é, vai quem quer. E eu acho que isso é tão errado. É tão errado porque não sabe como que vai quem quer. Pô, se a pessoa está se dispondo a falar o que não foi legal, se a pessoa está se dispondo a relatar qual é a experiência negativa, ela precisa de uma atenção, né? Não só precisa como merece. É uma questão de respeito com as pessoas que ali gastam o dinheiro dela e fazem o caixa girar, né? Então, eu acho que o principal hoje, ponto de oportunidade deles, é eles ouvirem um pouco mais as pessoas e, principalmente, não descartarem de imediato o que é dito, né? Então, não é bacana, não é legal, não é saudável, não faz isso, não faz disso uma empresa idônea, digamos assim. Mas eu acho que falta um pouco mais dessa sensibilidade com as pessoas que estão ali o tempo todo, né, com as pessoas que fazem o caixa deles girar, porque, de certa forma, eles não podem esquecer que eles dependem de quem está ali, né? Então, essa dependência precisa ter um estreitamento maior de relações. E a maioria das pessoas que vão lá são coisas tão pequenas, sabe? São coisas tão pequenas perto do tamanho que eles têm, que muitas vezes não vale a pena o estresse, sabe? Mas para aquela pessoa vai valer a pena, sabe? Vai fazer a diferença. Sim. Então eu acho que falta um pouquinho de olhar mesmo para as pessoas que estão ali e ouvir, né? Não só escutar, porque eles só escutam. Tanto que você vê que um desses dias eu estava olhando o reclame aqui deles, mas assim, completamente esporádico, eu fui abrir uma reclamação
e eu passei por eles, eu falei, nossa, mas, sabe, não tem uma sensibilidade, não tem uma vontade de querer ajudar, de querer responder, de querer acatar. É o famoso escutar, né? Não, eles não ouvem. Você vê que bacana que você falou sobre escutar as pessoas que frequentam o parque. Como eu frequentei durante muitos anos o Play Center e eu também era muito ativo nas redes sociais do parque, eu fui saber muito tempo depois que, como eu sempre falava, pô, melhora um pouco a portaria, porque a portaria está assim, assim, assado. O parque, além de escutar, o assunto era colocado em pauta dentro lá da empresa para melhorias. Então, o parque sempre ouviu os fãs, justamente para melhorar um preço de algum, sei lá, algum passaporte, ou fazer alguma coisa especial para algum dia específico, ou mudar alguma coisa. O Play Center era sempre aberto a isso. E por ser um parque que completou seus 39 anos antes do fechamento, é uma referência, né? Tanto que para muitos parques Sim. do próprio Hopi Hari, eles pegam muito como referência a forma como eles trabalhavam. Que apesar de ser um espaço não tão grande quanto o Hopi Hari, Beto Carreiro, eles conseguiam ter uma organização legal e um profissionalismo excelente. É muito legal isso que você levantou. Pegando até o gancho do que você está falando, a questão que aconteceu agora recentemente, né, da reformulação dos anuários, é uma coisa que você olha, assim, você fica, tá, né? E pegando o gancho que você falou, sobre escutar, sobre dar uma atenção e levantar o assunto, né, e colocar ele em pauta, vamos pegar o exemplo agora dos anuários, né? Teve a reformulação, tudo, e o pessoal ficou com cara de ué, né? Porque não foi dito nada, não foi explicado nada, não foi passado nenhum tipo de informativo. E assim, a gente confunde um pouco com a não obrigação deles, né? De reportarem, de informar, de dar alguma satisfação. Obrigação eles não têm, né? Mas é aquilo que a gente volta, né? É o respeito, é a consideração, é o carinho, por pessoas que também têm carinho. Então, quando a gente fala dessa troca, essa troca ela tem que ser sempre bilateral, né? Não adianta, ela precisa ser tanto por parte das pessoas que consomem, como por parte da pessoa que proporciona esse serviço, que proporciona esse atendimento. Então, falta, né, gente, só deixando claro aqui, tá, que não estou reclamando, não estou colocando lenha, estou falando que sim, faltou um tipo de comunicação, sim, faltou um pouco de respeito, novamente, como foi dito no início, como uma opinião profissional e não pessoal, tá? Então, para que a gente, né, não tenha nenhum tipo de problema de que está hateando, de que está falando mal, não é isso. Era isso que eu ia tá? falar, Mas galera. como... A gente está toda hora como... no Hop, né? A gente vai há anos. A Raquel, eu vou há 15 anos, a Raquel vai no mesmo tempo, se bobear, desde a época de escola. Então, ela está falando mais como profissional mesmo. Então, não tem uma crítica. Meu Deus do céu, a Não, pessoa está gente. dando a opinião profissional dela. Não é hater, mas assim, quando a gente faz, até para explicar um pouquinho para eles como é que funciona esse tipo de coisa, Sim. Quando é contratado alguma consultoria, quando é contratado algum tipo de mentoria, sempre é questionado, né? A primeira coisa que eu questiono, eu falo, tá, qual é a atual situação que vocês têm? Né? Qual é o cenário que vocês têm? Vocês estão num day, vocês querem ir para onde? Qual é o paro de vocês? Qual é o objetivo que vocês querem? E uma coisa que eu sinto muito é que, por mais que as empresas elas tenham essa vontade, né, de fazer essa migração, de fazer essa evolução, elas têm um pouco de receio de realmente relatar qual é o cenário, tipo, inicial, sabe? Elas não falam a verdade. Então, você trabalha num cenário que você não sabe realmente o que está acontecendo, ou num cenário mascarado, ou num cenário que elas mesmas criam, e que é muito mais fácil de solucionar do que eles imaginam. Né? Então, elas falam, nossa, mas é só isso? É só isso. É muito simples agradar as pessoas. É muito fácil. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas as pessoas nunca estão felizes com nada. Verdade.
Porém, mito. Quando eu faço algo de qualidade, quando eu faço algo com respeito, quando eu faço algo com carinho, é muito difícil você não agradar. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma colega minha que ela é terapeuta e ela é acupunturista. Se vocês quiserem depois dar uma olhada no Instagram dela, é @furinho-de-ouro. Ela é uma pessoa que ela atende pessoas extremamente famosas, desde Eliana, Larissa Manoela, Patrícia Bravanel. Essa semana mesmo ela estava no SBT. E quando você vê o atendimento dela, né, que ela poderia ser uma pessoa que terceirizasse tudo, ela poderia ser uma pessoa extremamente arrogante, extremamente prepotente. Você olha o atendimento que ela tem com cada pessoa, é único, é diferenciado. Então, é disso que a gente fala, é desse carinho, é dessa reciprocidade, e é muito fácil, é muito simples. E uma coisa que ela me falou uma vez, que hoje, né, eu propago bastante, é que ela falou assim, é só você tratar como você gostaria de ser tratado. Pensa você chegando num lugar, qual é o respeito que você gostaria de ter? Qual é o carinho que você gostaria de ter? Qual é a atenção que você gostaria de ter? Você fazendo isso, não tem erro. Não, e é legal porque, de certa forma, é o lado humano, né? Porque você quer tratar as pessoas bem, querendo ou não, você sempre quer tratar a pessoa, você quer agradar a pessoa. Então, ter isso em troca é algo, é a reciprocidade que você disse lá no começo, que deve existir para ter uma comunicação legal do consumidor e da empresa. Isso vale para Exato. muitas vertentes, né? Não só empresa e consumidor, vale para a vida, né? Para comunicação, Exato. inclusive. Exatamente, falando que nem você me questionou, né, sobre a questão de anuário, passaporte, fila. Quando a gente fala um pouco de fila, é um assunto polêmico também, mas que a gente precisa de uma reflexão, né, gente? Novamente, tá? Estamos falando isso como profissionais. Quando a gente fala de um valor de um ingresso ou algo do tipo, quando a gente compra combos, né? Então vamos supor que o ingresso do Hopi Hari. É que eu não estou conseguindo me vir para mim uma outra ideia agora, mas vamos supor que eu pague o valor de R$ 140. Eu preciso usufruir de todas as atrações que naquele momento estejam em operação, tá? E sim, eles têm por obrigação informar o que não está funcionando. Isso é dever deles. E direito de quem está lá, né? Porque eu tenho como se fosse ou um calendário de manutenção, ou realmente na entrada deu algum problema na semana e vamos supor, sei lá, catapum não vai funcionar. Eu preciso deixar isso informado, tá? Porque muitas pessoas vão só por determinadas coisas. Então aí é onde entra o respeito, aí é onde entra a reciprocidade. E quando a gente fala de que é normal uma pessoa pagar R$ 140 para ela ficar 7 horas na fila de um brinquedo, isso não é normal. Tá? Faz parte da experiência, não faz parte da experiência. Né? Ninguém gosta disso. Mas é porque é história, é porque é raiz, é porque é Nutella. Não existe isso. Não existe. A pessoa que está lá dentro, que ela desembolsou mais de 10% de um salário mínimo, é uma coisa muito séria, é um valor muito alto. Tanto que eu respondi um comentário essas últimas semanas no Facebook, fazendo um cálculo. Porque o questionamento foi, eles estavam fazendo a promoção de Páscoa, que venderam o ingresso a R$19,90, e comentaram, falaram assim, se nesse tempo de pandemia a Montezuma estava com 7 horas, agora vai ficar com 14. E uma das pessoas, não me lembro quem foi, respondeu assim, o máximo que você pode fazer lá é dar uma volta e comer um lanche. Eu olhei assim, eu falei, responder, não responder. Vamos responder. E foi uma conta básica que você faz, porque de certa forma ele está num lugar afastado. Eu não tenho só os R$19,90 do passaporte, né? Eu tenho a gasolina, que hoje 1 litro de álcool está custando R$3,89. Eu tenho um estacionamento, porque nem todos são anuais, e agora, né, nem os anuais serão, diga-se de passagem.
R$ 40. Eu tenho um pedágio, que pelo menos são mais R$ 20, fora o lanche. Na conta básica que eu tinha feito para 4 pessoas, tinha dado 400 e uns quebradinhos, contando a entrada, a gasolina, o pedágio e um combo, sem contar uma água, um doce, um sorvete, um nada, para uma família de 4 pessoas. Eu estou falando de 490, não lembro, gente, quanto deu, mas foi mais ou menos esse valor. Realmente, eu vou pagar R$ 400 para você dar uma volta e comer um lanche? Não faz sentido nenhum. Sim, dá para compreender. Realmente a experiência do visitante não é favorável para ele retornar, inclusive, posteriormente, né? Acredito eu, pelo menos, posso estar falando besteira, mas quando você não consegue aproveitar um lugar, mesmo, sei lá, um shopping, quando você vai num shopping que está lotado, você não consegue andar naquele shopping, geralmente a pessoa ela não vai querer voltar lá tão cedo, ela vai tentar se programar para um dia que está um pouco mais vazio, enfim. É complicado, a experiência realmente é comprometida, né? Sim, e falando de experiência, né, falando de tudo, a gente entra em alguma coisa até um pouco mais séria, né, quando a gente fala da RJ, esse tipo de coisa. Eles precisam entender que um processo de recuperação judicial, ele também leva em consideração esse tipo de coisa. Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos supor que meu celular seja um fornecedor, tá? E ele tenha a Raquel e ele tenha o Gabriel, tá? Nós dois temos uma loja. O Gabriel atende os clientes dele super bem, os clientes dele saem super satisfeitos, os clientes dele gostam do produto, falam bem do Gabriel, indicam para vários outros conhecidos, colegas, amigos, familiares, enfim, e eles têm a Raquel. A Raquel é uma pessoa indiferente à opinião, ela é uma pessoa que não se importa, que usa discursos do tipo, mas é porque a minha loja é muito grande, vem quem quer, porque já sabe como é que é. E nesse momento de pandemia, deu ruim para a Raquel e deu ruim para o Gabriel. Para quem você acha que o meu celular como fornecedor vai continuar dando uma oportunidade? É óbvio que vai ser para o Gabriel. Porque a probabilidade de uma pessoa ir na loja da Raquel é menor do que ela ir na loja do Gabriel. Consequentemente, o caixa do Gabriel tem mais probabilidade de rodar. E o caixa do Gabriel rodando, a probabilidade de pagar o meu celular, que é o fornecedor, é muito maior. Faz sentido isso, gente? Então, realmente não faz sentido, né? É o tipo de coisa que é muito óbvio, de certa forma, você vê, é um raciocínio simples, né? Conforme você trata melhor as pessoas têm a tendência de voltar para o lugar e, consequentemente, ter giro no caixa, pagar os fornecedores, pagar o que precisa pagar para poder rodar, para poder funcionar. Então, realmente, eu entendi o teu raciocínio. Exatamente. E outra coisa que, assim, me perguntam muito, né? Tá, mas e o que você me sugere? Né, falando de Hopi Hari nesse momento, qual seria a sua opinião? O que a gente poderia fazer para melhorar? Primeiro de tudo, a gente precisa saber qual é o nosso PMM, que seria o meu período de maior movimento. Obviamente, é hora do horror, né? Dentro dessa hora do horror, o que eu posso fazer? Eu vou aumentar o horário de funcionamento? Eu vou aumentar a quantidade de funcionários? Eu vou estender o meu evento por um maior tempo? Sei lá, eu faço por 3 meses, eu vou fazer por 4? Talvez, mas são coisas que a gente precisa tentando, né? Conforme a gente vai tentando, a gente vai colhendo erros, a gente vai colhendo acertos, isso é normal. Chegando em resultados, né? Exatamente, em algum momento eu vou ter um resultado, né?
E dentro deste PMM, eu tenho os meus DMMs, que são os meus dias de maior movimento. Não tem como eu comparar, por exemplo, mesmo fora de um PMM, uma quinta-feira com um domingo. O que eu posso fazer diferente neste domingo? Eu posso realmente pôr uma trava na quantidade de pessoas? Eu posso colocar um segundo trem, algo que comporte? Eu posso colocar mais funcionários para atender? Eu posso abrir antes, fechar depois? Lógico, gente, quando eu falo de abrir antes, fechar depois, né, vai vir os mimizentos de plantão para falar, estamos em pandemia. Óbvio, né, gente? Quando tudo voltar à normalidade, se Deus quiser, em breve. Mas eu preciso ir achando saídas, mas neste momento eu não vejo uma outra alternativa a não ser fazer realmente uma limitação de público. E quando a gente fala de uma limitação de público, a gente não fala de 16, 15 mil pessoas, a gente fala de 3, 4. Eles precisam novamente reconquistar a confiança que eles perderam, né? Então, ele veio como se fosse num gráfico, eles estavam muito ruins, eles começaram a crescer um pouquinho, que foi onde o pessoal começou a pegar um pouco mais de confiança, onde o pessoal começou a acreditar. Gente, não estamos falando de gestão A ou de gestão B, tá? A gente está falando de público. Onde as pessoas começaram a pegar... Gente, não estamos falando de gestão A ou estamos falando de gestão B. A gente está falando de opinião de público. Até porque uma coisa que a gente precisa levar em consideração, eu entendo que talvez as pessoas que sejam os seus seguidores, elas sejam um pouco mais imersas, né, nesse universo. Mas a grande massa das pessoas, gente, elas não se importam quem vai ser o presidente, quem vai ser o presidente, quem vai ser o administrador. Elas não estão nem aí. Elas só querem entrar, pagar, brincar, curtir, se divertir e ir embora. Para elas, se vai ser o Lady Aribabá ou o Nord Maria Chiquinha, é indiferente. Tá? Então, é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente não fala de gestão A ou a gente fala de gestão B, mas ele veio numa boa crescente, as pessoas começaram a pegar um pouco mais de credibilidade, um pouco mais de interesse, justamente por quê? Porque estava bacana, estava legal. E agora decaiu tudo de novo, tanto que os comentários das pessoas é sempre, poxa, eu vi seus stories, fiquei com tanta vontade de ir, fui e me decepcionei. Isso é triste, porque de certa forma você acaba sendo lógico, né, uma divulgadora de conteúdo, uma propagadora de opinião, e não é legal, né, você indicar que as pessoas vá num lugar e elas se frustrem com isso. E é isso que vem acontecendo. Então, assim, não existe outra alternativa neste momento do que realmente eles fazerem uma limitação. Além de, com certeza, contribuir, né, para a satisfação das pessoas que estão frequentando, elas terem uma experiência positiva, consequentemente, elas terem um retorno, mas também por uma questão de segurança, questão de saúde pública, né, principalmente no momento que a gente está agora. E agora, um lado um pouco mais visitante, assim, você tem alguma lembrança bacana do passado, seja uma hora do horror que você curtiu mais, um brinquedo que você se borrou nas calças, que eu até sei qual que é. Tem alguma lembrança legal que te marcou, porque você vai para o parque hoje em dia por algum motivo, né? Alguma coisa te marcou na época, que você trouxe para agora e acabou gostando, enfim, você acaba frequentando. Tem alguma lembrança assim? Gente, eu ia na época de escola, era assim, um passeio mais aguardado do ano, né? A gente ganhou gincanas, qualquer coisa que a gente fazia, a premiação sempre acabava sendo a excursão de graça para o Hopi Hari. Já passei por poucas e boas, gente. Já fiquei presa na torre, já caí, já arrumei namorado no Hopi Night, vixe, de tudo um pouco. De tudo um pouco.
Eu ficar preso na torre, gente, pelo amor de Deus, tá? Ela saiu, ela tava viva aqui, antes que a torre é um assunto meio polêmico, né? Quando você menciona a torre, as pessoas É. já relacionam, enfim, eu já fiquei preso na torre também em 2011, não sei se acho que já cheguei a comentar. Eu sou muito magro, então a trava baixou até o limite, eu fui, beleza, despencou, e não queria abrir, porque a trava realmente segurou bem, graças a Deus, né? A trava segurou muito bem, ao ponto de não conseguir abrir sozinho. Depois teve que vir um funcionário abrir a trava lá para eu sair, senão eu ia ficar preso. Até pedi uma rodada extra, pena que não funcionou, mas tem histórias Não rolou. a roda aí, né? Com certeza. Não, já. É, gente, eu ficar preso assim foi um pouquinho mais desespero, né? Um momento um pouquinho mais de desespero, que minha mãe ainda não voltou, a gente não subiria naquele negócio, pelo amor de Deus. E o Deixem aqui Radicale, Deixa aqui nos comentários se vocês querem que ele faça desafio comigo quando ela retornar. Não falem que não. por favor, falem Falem que que eu não. estou tentando convencer ela há tanto tempo, mas enfim. E o Radicale era um brinquedo que você também. Gente, ela chegou a suar frio para entrar na atração. Eu tive que arrastar literalmente ela, porque ela não queria ir. E agora, ela quer, toda vez que a gente vai agora, ela está querendo soltar, porque é muito bom, é uma sensação única. Já tinha pulado. Não lembrava como é que era, mas acho que na minha cabeça era mais forte do que realmente é. E é muito gostoso, é o que você falou, é muito gostoso. Aí depois de ter ido a primeira vez, aí a gente foi depois com umas outras amigas nossas, eu falei, Gabriel, quem vai sou eu agora. Já foi muito, agora deixa eu ir. Agora quando voltar a gente vai de novo. E foi assim mesmo, foi assim mesmo. Você vê que ela acabou perdendo o medo, porque no meu canal aqui direto, muita gente perguntando, como que é esse brinquedo, quais são os valores? Gente, os valores variam muito dependendo da demanda do parque, não consigo passar uma tabela para vocês, só no dia mesmo, porque vocês têm que ir lá na casinha do Radicale, que é a entrada do brinquedo, né? E lá tem um atendimento, que por sinal é bom, é um atendimento que eles te dão na hora lá, que você consegue saber os valores. Eles aceitam cartão de crédito e débito, se eu não me engano, eles aceitam. E vale muito a pena, uma experiência única. E tanto que a Raquel, ela respira radical, assim como muita gente fala, né? Esse brinquedo aí é o limite de muita gente, né? Né, gente, eu desço assim 10 vezes. Só não puxa a cordinha, ainda não tive essa coragem, mas em breve, quem sabe, eu terei. Mas pulo 300 vezes, mas não vou na torre, mas nem que me paguem. Vai sim, se o pessoal te desafiar aqui, você tem que ir. Não, Pagando bem, né, gente? Quem sabe o você... assistência aqui do vídeo indo para mim, a gente faz negócio. E você já foi na Disney, né? Uma coisa que Já. acho não, certeza, a galera que assiste não sabe, mas ela já foi na Disney, e ela já foi na Hulk, ela já foi nas atrações que são referências da grande Disney, né? E... Falcon. Eu fui na Falcon Fury, gente. Assim, Nossa. é o... Né, aquele momento assim, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Fala, arroba Deus, sou eu de novo. O que você está me colocando aqui? Não dá ideia. E para quem não sabe, a Falcon Fury, se eu não me engano, ela tem 100 metros de altura, ou um pouco mais, eu não lembro exatamente os dados dela, mas a queda dela é deitada, é de cara pro chão. É uma atração única até então, até onde eu sei, é a única torre do mundo que tem esse tipo de queda. Vai se popularizar com certeza, assim como para quem não sabe, a torre do Hopi Hari. É a segunda geração de torres de queda livre, né? A primeira que tinha no Beto Carreiro, que é a Free Fall, que desce deitada, né? E essa aí é de frente. Então a sensação deve ser realmente insana, né? Eu, como um verdadeiro consumidor de parques, eu quero ir algum dia. A sensação, gente, a sensação de morte. Sabe quando vocês olham assim e falam assim, onde eu posso chegar mais próximo da morte? É isso. E a alimentação lá na Disney é cara? Como que são os valores lá? Não são caras. O que é mais caro são as perfumarias, né? Digamos assim, por exemplo, tem um sorvete lá que tem uma carinha do Mickey, que é uma bolachinha. É caro. Tem um sorvete que parece uma bolinha. Também é bem gostoso, mas é caro. As taças. Isso é caro, mas assim, em resumo, a gente apoiou muito, porque na época que a gente foi, eu não sei se agora é assim, tá, gente?
Então, me corrijam. A gente vinha os hambúrgueres, enfim, eles vinham só, tipo, pão, carne, e a gente colocava os complementos depois. A gente ficou comendo aquele lanche seco, ruim, acho que, tipo, de manhã e à tarde, para depois a gente se dar conta que, tipo, a gente conseguia fazer o acréscimo das coisas e que não era pago por isso. Aí a gente via as pessoas com aqueles lanches de cheddar, bacon, x-salada, a gente olhava e falava, de onde tirou? Porque a gente só recebia o pão, carne e queijo. Aí depois que a gente aprendeu a montar, né? A conseguir colocar os incrementos. Mas custava coisa de $5, nem isso. Lógico, quando a gente olha para conversão, é caro, né? Até porque... Exatamente, a gente estaria falando o quê? De R$ 25 um lanche. Nossa. Mas para lá, né? Porque lá as pessoas ganham em dólar também, então, você jura, né, Raquel? Mas quando você fala das pessoas que estão lá, não é caro. É um hot pot aqui. Nossa, né? E legal a experiência que a Disney traz, né? Teve uma história aí um tempo atrás, que inclusive você me contou algo parecido também. Que a menininha rasgou a boneca, não foi alguma coisa assim? Como que foi? Conta pra gente aí. A gente estava numa dessas filas de alimentação, dessas lanchonetes, tudo, e tinha uma grade, assim, do lado, e a menininha estava com uma boneca de pano, né? E eu não sei se ela enroscou a perna, eu não lembro, mas acho que ela enroscou a perna na grade, cortou, né, a perninha inteira da boneca e começou a sair as espumas para fora. A menina começou a chorar desesperadamente e veio a equipe de primeiros socorros do parque. Imobilizaram a boneca, levaram a boneca, falaram que ela ia ser levada para o hospital, tudo para ela aguardar que ela voltaria. Aí trouxeram a boneca com a perninha enfaixada numa cadeira de rodas, falando que ela precisaria cuidar da boneca. Que agora ela ia ficar com a perninha engessada, tudo, que ela ia precisar de cuidados. E é uma coisa que você olha assim, você fala, pô, a gente tá falando de um parque tão grande, né? E era uma criança que na época devia ter uns 6 anos, mais ou menos. Como um parque daquela estrutura toda se mobiliza para ajudar aquela criança, sabe? Ou para fazer alguma coisa diferente para aquela criança. E é isso que a gente fala da experiência, de tratar cada pessoa como única. Então, é muito diferente. É surreal. Né? Surreal. Para aquela criança, com certeza, aquilo fez toda a diferença. Para o parque, foi indiferente. Não, e se eu sou criança, eu não ia nem achar ruim que rasgou, sei lá, o brinquedo. Porque ali é a marca da Disney. Ela vai ter sempre aquilo ali, foi a Disney que fez. A galera do parque que costurou, enfim, fez o que tinha que fazer, e, enfim. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast. Tá lembrando que, antes de qualquer coisa, isso não é uma crítica de hater, isso não é. Ela falou a parte profissional dela, opinião profissional, e uma pessoa que gosta muito do parque, porque ela gosta muito, ela frequenta, ela participa de grupos, ela posta, o Instagram dela é recheado, inclusive eu deixo aqui na descrição o Instagram dela, é recheado de foto no Hop Hari, enfim, ela passou o que ela realmente entende, tá, de experiência ao consumidor, afinal, ela é profissional nisso, certo? Obrigado pela presença, Raquel. Até mais e valeu! Analista. Oi, vó. Experiência consumidor? Não achou? O quê? Caldo de churros. Tava falando, churros recheados na porta da sua casa. Mano, era a p*** do carro do óleo. Churros recheados na porta da sua casa, caralho.